continuar com a nossa matemática aqui. O que eu trouxe hoje para vocês é operações básicas dos números naturais. Nós temos 4 operações básicas nos números naturais. Adição, que é representada pelo sinal de mais. A adição, sempre que você vira uma operação com um sinalzinho de mais, significa que aquela operação é uma adição. Multiplicação. Temos que tomar cuidado com a multiplicação, porque ela pode vir com um sinal característico que é o x ou um ponto. Quando você vir, por exemplo, um número, ponto, outro, significa que esta operação é uma multiplicação. Temos outro sinal característico também, por exemplo, que é o 2x. Se você vir uma operação 2x, significa que o número 2 está multiplicando o x. E entre eles não tem nenhum sinal característico. Entretanto, isso daqui é uma multiplicação. Tá? Subtração. Subtração, o sinal característico da subtração é o sinal de menos. Então, sempre que vocês virem uma operação com um sinal de menos, significa que aquela operação é uma subtração. Divisão. Divisão, o sinal característico da divisão são esses dois pontinhos aqui com um tracinho no meio, ou não é o caso isso daqui não é um número natural, tá? Não é um número natural, mas poderia ser representado dessa forma, ou seja, fracionado. A fração nada mais é do que uma divisão, ou seja, o número de cima sendo dividido pelo número de baixo. Também poderia ser representado assim. As propriedades dos números naturais. Nós vamos falar agora das propriedades dos números naturais neste item específico da adição, tá bom? As propriedades dos números naturais, em específico da adição. Adição, nós temos quatro propriedades: fechamento, associativa, comutativa e elemento neutro. O que nos diz a propriedade fechamento da adição? A adição de dois números naturais será sempre um número natural. Não existe nos números naturais a possibilidade de somar dois números que o resultado não dê um natural. Ou seja, o resultado será sempre um número natural. A soma de dois números naturais será sempre um número natural. E a propriedade associativa? A associativa diz que não importa a ordem com que você faça a soma, sempre será o mesmo resultado. Ou seja, não importa a ordem que você soma. Se você, por exemplo, tem 3 números para serem somados, se eu somar, como nós temos os parênteses aqui no caso dessa operação, nós temos os parênteses aqui isolando o número 2 e 3. Então 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. E se a gente fizer o contrário? Isolar o 5 e o 2. 5 mais 2, 7. Mais 3, 10 do mesmo jeito. Então, ou seja, não importa a ordem com que a gente soma isso daqui, será sempre o mesmo resultado. Isso que nos garante a propriedade associativa da adição. Vamos seguir. A comutativa, a propriedade comutativa da adição. A mudança das parcelas não altera o resultado. A mudança das parcelas não altera o resultado. Isso é a propriedade comutativa. Vamos ver se é verdade? 2 mais 3 igual a 5. 2 mais 3 igual a 5. 3 mais 2 também é igual a 5. Ou seja, então a propriedade comutativa da adição nos garante que a troca das parcelas não altera o resultado. Só lembrando que na adição, a parcela são essas partes aqui, tá? Então, no caso aqui nós temos o 3 como parcela, o número 2 como parcela e o número 5 como resultado, ok? Elemento neutro. O elemento neutro da adição diz o seguinte: quando uma das parcelas for zero, o resultado é o próprio número. Quando uma das parcelas for zero, o resultado é o próprio número. Olha só, 3 mais 0 igual a 3. Tá? Outro exemplo aqui que a gente colocou, 100 mais 0 igual a 100. Ou seja, o elemento neutro na adição é o número zero. Propriedade da multiplicação dos números naturais. Nós temos na multiplicação 5 propriedades, ok? 5 propriedades: fechamento, associativa, elemento neutro, elemento nulo e comutativa.
A propriedade de fechamento. Ela nos diz que o produto de um número natural será sempre um número natural. A propriedade de fechamento da adição nos diz a mesma coisa, que a soma de dois números naturais terá como resultado sempre um número natural. É exatamente o mesmo que diz a propriedade da multiplicação e fechamento. Ela diz que o produto de dois números naturais terá como resultado sempre um número natural. Associativa. Não importa a ordem que você execute a operação, será sempre o mesmo resultado. Então, ou seja, nós temos aqui um exemplo, ó, dois exemplos na verdade. Quando a gente tem dois números entre parênteses, a gente tem que primeiro resolver os dois números que estão entre parênteses. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E se a gente fizer ao contrário? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, a propriedade associativa, ela diz que não importa a ordem que a gente resolva a equação. O resultado será sempre o mesmo. A gente comprovou que isso é verdade. Elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é sempre o número 1. O elemento neutro da multiplicação será sempre o número 1. Se a gente comparar o elemento neutro da multiplicação com o elemento neutro da adição, a gente vai ver que tem diferença e a gente tem que tomar cuidado com isso. Na adição, o elemento neutro lá é o número 0, 0. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Ou seja, todo número multiplicado por 1 será sempre ele mesmo. Todo número multiplicado por 1 será sempre ele mesmo. Nós temos dois exemplos aqui. 7 vezes 1, 7. 150 vezes 1, 150. Se fosse 1 milhão vezes 1, 1 milhão. Ok? Outro cuidado que nós temos que ter é com relação ao elemento nulo. Elemento nulo, diferente de elemento neutro. O elemento nulo na multiplicação será sempre o zero. Essa propriedade nos diz que todo número multiplicado por zero será sempre zero. Então nós temos dois exemplos aqui. 7 vezes 0, 0. 150 vezes 0, 150. Professor, se fosse 1 milhão, 1 milhão vezes 0 vai ser sempre 0. Tá bom? Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Olha só. Vamos colocar como exemplo aqui o número 3 vezes 5. O resultado é 15. 3 vezes 5, 15. E se fosse o contrário? 5 vezes 3, o resultado é 15. Isso que nos garante a propriedade comutativa da multiplicação dos números naturais. Propriedade da subtração dos números naturais. Nós temos também 1, 2, 3, 4 propriedades, tá? na subtração, sendo elas fechamento, associativa, elemento neutro e comutativa. Tá? Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a propriedade da subtração. Muito cuidado. Vocês vão observar aqui que nenhuma dessas propriedades elas são aplicáveis à subtração. E a gente vai entender por quê. Vamos lá. A propriedade de fechamento diz que a subtração de dois números naturais será sempre um número natural, lembra? Agora vamos ver se na subtração isso é verdade. Se a gente tem um número 9 menos 7, 2. O resultado é igual a 2. Agora, se a gente subtrair 7 menos 9, o resultado é menos 2. Ou seja, neste caso, o menos 2 não pertence aos números naturais, ao conjunto dos números naturais. Então, essa propriedade de fechamento não se aplica ao conjunto dos números naturais. Vamos ver a associativa. Associativa. A ordem, neste caso, importa. A propriedade associativa, no caso da adição, diz que a ordem que você executa a operação não interfere no resultado. No caso da subtração, interfere. Vamos ver? A gente tem aqui, entre parênteses, 2 menos 3 e fora do parênteses, menos 5.
2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 1 menos 5, menos 6. Olha nesse caso aqui. Se a gente colocar entre parênteses o 2 e o 5, 5 menos 2, 3 menos 3, 0. Você viu que o resultado ficou diferente. Ou seja, a ordem que você executa a operação interfere no resultado. E no caso do elemento neutro da subtração? Não existe um elemento neutro na subtração. Vamos supor, se eu colocar aqui 5 menos 0, 5 menos 0 vai ser o número 5, concorda? O resultado é 5. Só que isso daqui não acontece sempre. Isso daqui não garante a propriedade do elemento neutro. Por quê? Se eu pegar o 0 menos 5, olha o que acontece, o resultado é menos 5. E o menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais. O menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, esta propriedade também não é aplicável no conjunto dos números naturais. Outro exemplo aqui, 0 menos 4. 0 menos 4 dá menos 4. Então, ou seja, o menos 4 também não pertence ao conjunto dos números naturais. Por esse motivo, essa propriedade de elemento neutro não se aplica ao conjunto dos números naturais. E a propriedade comutativa, vamos ver? Ela diz que a ordem, se você for comparar a comutativa com a adição, por exemplo, diz que a ordem que você executa a operação não interfere no resultado. Neste caso aqui interfere, olha só. 3 menos 2 igual a 1. Agora se eu subtrair 2 menos 3 igual a menos 1. Nós teremos outro resultado cujo elemento não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, esta propriedade aqui também não se aplica. Olha só, nós temos fechamento, associativa, elemento neutro e comutativa. Nenhuma delas se aplica ao conjunto, essas propriedades da subtração, tá? Nenhuma dessas propriedades se aplica ao conjunto dos números naturais. Vamos ver o que ocorre na divisão. Divisão dos números naturais. Nós temos também fechamento, associativa, elemento neutro e comutativa. Vamos ver o que acontece aqui? Divisão de dois números naturais. Essa propriedade também não se aplica ao conjunto dos números naturais. Por quê? Neste exemplo aqui fica claro. Nós temos o 5 dividido por 2. O resultado é 2,5. Este 2,5 aqui não pertence ao número dos conjuntos não pertence ao conjunto dos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais são aqueles números de 0 ao infinito, ok? Vamos lá. Associativa. A ordem, neste caso, importa. Porque, por exemplo, neste caso aqui, ó, se eu tenho 20 dividido por 4 dividido por 2, neste caso separado entre parênteses aqui, o 4 e o 2. 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. E se eu fizer o contrário? 20 dividido por 4, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Este resultado aqui não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, essa propriedade associativa da divisão não se aplica ao conjunto dos números naturais. E o elemento neutro? O elemento neutro da divisão é o número 1. Ou seja, isso significa que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Se você comparar, por exemplo, com um elemento neutro da multiplicação, é o número 1 também. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, todo número dividido por 1 é ele mesmo, ok? Propriedade, vamos só voltar aqui um pouquinho. O exemplo aqui, ó, 5 dividido por 1, 5. 20 dividido por 1, 20. Isso é a prova de que essa propriedade se aplica à divisão dos números naturais, ok? Professor, e se fosse 1 milhão? 1 milhão dividido por 1 milhão. Então não interferiria no resultado. Vamos lá, a comutativa. A ordem também interfere. Vamos lá, 5 dividido por 1 é 5. Agora, se eu inverter a ordem, se eu dividir 1 dividido por 5, o resultado que dá 0,2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Ok? Não pertence ao conjunto dos números naturais.
Então, a propriedade comutativa não se aplica ao conjunto dos números naturais no que se refere à operação divisão. Vamos fazer uns exercícios de fixação? Levando em consideração a propriedade comutativa da multiplicação, responda. Nós temos aqui a primeira operação, 7 vezes 3, que é igual a 21. 7 vezes 3 igual a 21. Aí a pergunta é, quanto que é 3 vezes 7? 3 vezes 7. Vamos lá. A multiplicação, qual que é essa propriedade? Propriedade comutativa. O que nos diz a propriedade comutativa da multiplicação? Diz que a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Nós temos 7 que multiplica 3. Nós temos como resposta 21. E se for o contrário, 3 vezes 7, qual que é o resultado? Vamos ver as alternativas. Alternativa A, 10. Alternativa B, 14. Alternativa C, 21. E alternativa D, 4. Só pode ser a letra C, né? 21. Porque no exercício aqui ele só inverteu os produtos, né? Só inverteu os fatores. O produto é o mesmo, né? Alternativa C. Próxima questão. Levando em consideração a propriedade comutativa da multiplicação, responda. O termo correto para definir a propriedade comutativa da multiplicação é: a propriedade comutativa da multiplicação é a mesma propriedade da soma. A propriedade comutativa da adição, da multiplicação, é a mesma da soma. Isto não é verdade, né? Essa questão está errada. A propriedade comutativa da adição nos diz que a mudança das parcelas não altera o resultado. A mudança das parcelas não altera o resultado. Em termos técnicos, isso está errado, porque não é isso que diz a propriedade comutativa da multiplicação, ok? Então a letra A está errada. Vamos pular a letra B, tá? Vamos para a letra D. A propriedade comutativa da multiplicação não se aplica ao conjunto dos números naturais. A letra D também está errada, né? Porque a gente viu que existe propriedade comutativa que se aplica ao conjunto dos números naturais. Letra C. O produto será alterado independente do que se faça. Essa questão também está errada. Então só nos resta a letra B, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos comparar a letra A com a letra B? Que ele falou na letra A, a propriedade comutativa da multiplicação é a mesma da soma. Em termos técnicos isso está errado por quê? Parcela, esse termo parcela é dado a toda a parcela da soma, ou seja, cada número que está sendo somado ali na equação de uma soma é uma parcela. No caso da multiplicação, esse termo é chamado de fatores. Então, o termo correto para essa questão é a letra B. A ordem dos fatores não altera o produto. Estamos finalizando por hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.